Oi, gente! Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi que eu entrei nesse mundo lindo e ao mesmo tempo sem volta, que é viajar. Bom, gente, se vocês ainda não me conhecem, eu sou a Paty. Nesse canal eu divido um pouco com vocês sobre minhas viagens, minhas experiências, as dicas que eu tenho pra dar depois de eu ter viajado 24 países. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho de como foi que eu entrei nessa noia louca que é essa ânsia, assim, de ter que sempre viajar, de querer conhecer novos lugares. Eu fico mal real se eu não souber a data da minha próxima viagem. E é sério isso, gente. Não é que assim... Ai, você ama viajar, que legal e tal. Não, é tipo um vício mesmo. Viajar, explorar, respirar novos ares, literalmente. E como foi que isso tudo começou, né? Então, gente, eu fui uma criança muito feliz viajando só aqui pelo Brasil. Minha família gosta muito de ir pra Caldas Novas, então todo ano a gente ia pra pousada do Rio Quente. Ou então a gente revezava pra ir pra uma praia ali do litoral de São Paulo. A gente foi algumas vezes também pro Nordeste, mas a gente sempre ficava aqui no Brasil. Acho que há uns, sei lá, 20, 15 anos atrás, não sei se eu tô errada, mas é só quem tinha muito dinheiro mesmo que ia pra fora. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu decidi que eu não queria uma festa, como a maior parte das minhas amigas estavam fazendo. Eu queria uma viagem pra Disney. Ai, ai. Pois é. E aí meus pais toparam, né, me dar de presente uma viagem ao invés de uma festa de 15 anos. E eu fui pra Disney. Foi uma viagem que eu fiz com aquelas excursões, sabe? De menina de 15 anos que tá indo pra Disney. E aí eu lembro que a gente foi primeiro pra Nova York, depois pra uma estação de esqui e depois pra Orlando pra conhecer a Disney. E assim, gente, eu nunca tinha viajado pro exterior e eu fiquei apaixonadíssima, tipo, tirei várias fotos, mostrei tudo pros meus pais quando eu voltei, eles quiseram ver tudo e tal. Eles também nunca tinham ido pra fora. E aí eu acho que eu meio que instiguei neles, assim, uma vontade também de viajar. E aí quando eu tinha 16 anos, tipo, um ano depois dessa minha viagem, eu voltei pra Disney com os meus pais porque eu queria que eles conhecessem aquilo que eu conheci. Então, desde quando eu tenho 15 anos, praticamente todos os anos da minha vida, eu viajei pra fora com os meus pais. Meus pais entraram nessa comigo. A gente começou a gostar muito disso, de fazer roteiro, de viajar por conta. No começo eu lembro que a gente sempre ia por agência de turismo, porque a gente ficava meio insegura, assim, de fechar as coisas por conta. Mas depois a gente foi aprendendo uma coisinha aqui, outra colar, e a gente descobriu que normalmente é bem mais barato você fazer uma viagem por conta do que você fechar por uma agência de turismo. E a gente ama, tipo, ficar no Google Maps, olhando as ruas da cidade, conhecendo tudo antes de chegar lá, vendo cada detalhe, cada história, assim, das coisas que tem pra conhecer. E aí foi assim que eu comecei a viajar. Tem também o fato de que eu sempre, desde pequena, sonhava em fazer um intercâmbio. Queria muito ter feito aquele high school que você vai, tipo, quando você tá no ensino médio, principalmente pros Estados Unidos. Eu queria muito ter ido pra lá quando eu tava na escola ainda, mas meus pais achavam que eu era muito nova na época. E aí eu coloquei na minha cabeça que quando eu entrasse na faculdade, eu ia fazer um intercâmbio, eu ia dar o meu jeito. E aí eu acabei fazendo faculdade de farmácia e bioquímica. E quando eu entrei na faculdade, eu pesquisei qual que seria o melhor país para minha área de atuação. E na época eu vi que a Alemanha é um país muito forte para a indústria farmacêutica, então eu decidi que eu queria ir para a Alemanha no meu intercâmbio. Eu queria escolher algum país da Europa, mais especificamente, para dar para eu viajar mais, para eu conhecer novos lugares e tal. Então eu escolhi a Alemanha, mais por prioridade do curso mesmo que eu tava cursando. E aí, no primeiro semestre mesmo da faculdade, eu já fui lá, me matriculei na aula de alemão. E como alemão é uma língua muito difícil de aprender, eu convenci meus pais que eu tinha que fazer um intercâmbio de férias intensivo de alemão lá na Alemanha, pra eu dar um boost, assim, no meu alemão e conseguir aprender a tempo de, tipo, estar na faculdade e ainda conseguir a proficiência pra fazer o intercâmbio lá de fato. Então, quando eu terminei o meu primeiro ano de faculdade, nas férias ali de final de ano, eu fui pra Berlim e eu fiquei um mês lá estudando alemão, morei numa casa de família lá. Eu não sabia nada de alemão na época, não entendia nada que ninguém falava, mas foi uma super aventura. Todo mundo me achou louca, assim, de não falar nada de alemão e já despencar lá na Alemanha. Primeiro intercâmbio, era a primeira vez que eu tava viajando, tipo, literalmente sozinha. E foi ótimo. E aí, já entrei nessa pilha de intercâmbio. Ai, meu Deus do céu, eu amo essa vibe de intercâmbio e tal. E aí eu lembro que quando eu tava lá na Alemanha, eu descobri que existia um intercâmbio de trabalho pra Disney. Então eu lembro que eu ficava lá
lá no Goethe, que era o lugar que eu fiz aula de alemão lá, em Berlim, pesquisando nos computadores de lá como trabalhar na Disney, como que era o processo seletivo e tal. Então eu já voltei de Berlim meio encaminhada pra isso. Aí nesse meu segundo ano de faculdade, que foi 2014, eu participei do processo seletivo pra trabalhar na Disney e eu acabei passando, então eu fiz o ICP 2014/2015. Foi um intercâmbio incrível lá. Eu trabalhava na área de merchandise, então eu trabalhava nas lojinhas. Eu ficava numa loja do Magic Kingdom, logo na entrada do parque. Então acho que tá explicado, né, porque que eu amo tanto a Disney. E aí depois que eu voltei desse intercâmbio, eu fiquei na pilha que eu queria fazer outro intercâmbio da Disney, porque tem vários programas diferentes que você pode fazer. E aí no ano de 2015 eu me apliquei pra outro programa da Disney e eu passei de novo, que era um programa diferente, que era pra gente ser representante cultural do Brasil. E aí eu acabei voltando pra Disney pro meu terceiro intercâmbio em 2016. E aí nesse meio tempo entre esses 3 intercâmbios, eu não parei de estudar alemão, tipo, eu continuei fazendo faculdade normal. Esses intercâmbios eram todos durante férias. Os da Disney, os 2 duraram 3 meses e o da Alemanha durou 1 mês, né, o de intensivo de alemão. E aí, quando eu tava no 4º ano de faculdade, assim que eu voltei do segundo programa da Disney, eu consegui a proficiência que eu precisava do alemão e eu consegui também uma bolsa de mérito acadêmico da USP, porque o Ciências Sem Fronteiras acabou bem no meu ano. E aí, logo depois que eu voltei do meu segundo programa da Disney, eu já fui pra Alemanha e eu fiquei lá 7 meses. E aí, durante esse intercâmbio da Alemanha, eu viajei horrores, eu conheci 11 países lá da Europa só nesse intercâmbio. Então foi muito bom, foi uma experiência muito rica, eu dei um boost no meu alemão. Enfim, essa foi mais ou menos a minha trajetória aí de intercâmbios, de viagem, de como que tudo começou e tudo mais. E aí, assim, entre esses intercâmbios, todo ano eu continuei viajando com os meus pais. Então a gente sempre viajava pra algum país diferente e tal. Então acabou que hoje eu tenho 26 anos, eu já estou formada e eu conheço 24 países. Quase 25, porque quem lembra que eu tô indo pra Lapônia? Se você não sabe disso, eu fiz um vídeo contando sobre isso. Vocês podem assistir, que ficou muito legal, tá, meninas? Mas foi basicamente isso. Eu quis gravar esse vídeo mais pra vocês entenderem um pouco a essência aqui do meu canal, porque eu falo sobre viagens, porque que eu tô dando dicas e porque que eu já conheço 24 países. Então é isso, gente. Fiquem ligados aí nas minhas aventuras. Tenho muita coisa legal pra compartilhar com vocês, de experiências de intercâmbio, de viagens, de países que eu fui e odiei, países que eu fui e amei, de viagens que eu fiz e não deu muito certo, de perrengues. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre alguma coisa que eu falei nesse vídeo, ou curiosidade, ou sugestão de outros vídeos que eu possa gravar, não hesitem em deixar aqui nos comentários. Eu sou muito legal, eu vou responder todo mundo que falar comigo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, aproveita para ativar o sino, deixa o like nesse vídeo e até semana que vem. Tchau!